O homem estava à beira da morte, queimado por uma corrente elétrica tão forte que derreteu seu rosto como cera de vela. Ele não tinha nariz, nem lábios, nem orelhas, nem olhos. Sua pele era de um verde pálido e brilhante, como se fosse radioativa. Ele não tinha uma das mãos e a outra era uma garra retorcida. Ele era um monstro, uma aberração, uma lenda viva. Charlie no Face. Ou Charlie sem rosto em tradução livre, o Homem Verde. O monstro do condado de Beaver. Esses eram os nomes que as pessoas lhe davam, as histórias que inventavam sobre ele. Diziam que ele foi atingido por um raio quando era menino e que isso lhe deu poderes sobrenaturais. Diziam que ele era um fantasma que assombrava as estradas escuras e solitárias do oeste da Pensilvânia, à procura de vítimas inocentes. Diziam que ele era um experimento fracassado de uma usina nuclear, que escapou e vagou pela noite. Esta história é verdadeira. Em uma tarde quente de agosto de 1919, Ray Robinson, de 8 anos, estava brincando com sua irmã e alguns amigos perto de um cavalete de carrinho abandonado em Newcastle, Pensilvânia. Eles viram um ninho de pássaro no alto de uma árvore e Ray quis ver melhor. Ele escalou o cavalete e estendeu a mão para tocar no ninho, mas sem saber, encostou em um fio elétrico que ainda estava ligado. Foi um choque terrível. Ray caiu no chão inconsciente e gravemente ferido. Seus amigos correram para pedir ajuda, mas já era tarde demais para salvá-lo da desfiguração. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos ficaram chocados com a extensão dos danos. Eles não tinham esperança de que ele sobrevivesse. Mas ele sobreviveu. Contra todas as probabilidades, ele resistiu à dor e à infecção. Ele perdeu a visão, o olfato e o paladar, mas não a audição e o tato. Ele aprendeu a se comunicar com gestos e sons. Ele se adaptou à sua nova realidade. Mas ele não teve muita vida depois disso, pelo menos por um tempo. Naquela época, as pessoas com deficiências ou deformidades eram frequentemente escondidas da sociedade, tratadas como vergonhas ou curiosidades. Ray não foi diferente. Sua família o amava, mas também o protegia do mundo exterior. Eles o mantinham em um quarto isolado na casa deles, onde ele tinha pouca interação com outras pessoas. Eles o alimentavam separadamente e raramente o deixavam sair. Ray tentou fazer o melhor que pôde com sua situação. Ele gostava de ouvir rádio, especialmente jogos de beisebol. Ele aprendeu a ler braille e a fazer artesanato com pneus velhos. Ele cresceu e se tornou um homem forte e inteligente. Mas ele também se sentia sozinho e entediado. Ele queria ver o mundo, ou pelo menos sentir o vento em seu rosto e o sol em sua pele. Ele queria conhecer outras pessoas, conversar com elas, fazer amigos. Então ele começou a sair à noite. Ele caminhava pelas estradas rurais perto de sua casa, aproveitando a liberdade e a tranquilidade da escuridão. Ele usava roupas escuras e um chapéu para se cobrir, mas ainda assim chamava a atenção de quem passava por ele. Alguns ficavam assustados e fugiam. Outros ficavam curiosos e se aproximavam. Outros ainda ficavam cruéis e zombavam dele ou tentavam machucá-lo. Ray não queria nenhum problema. Ele só queria um pouco de companhia. Ele encontrou alguns amigos ao longo dos anos, pessoas que o aceitaram como ele era e que gostavam de conversar com ele. Eles lhe davam cigarros, cerveja e doces que ele apreciava muito. Eles lhe contavam sobre suas vidas, seus sonhos, seus problemas. Eles lhe pediam conselhos que ele dava com sabedoria e bondade. Ele também encontrou alguns inimigos, pessoas que o odiavam por sua aparência e que queriam se aproveitar dele. Eles lhe tiravam fotos sem sua permissão, que depois espalhavam pela internet. Eles lhe faziam perguntas invasivas e insensíveis, que ele respondia com paciência e humor. Eles lhe faziam pegadinhas cruéis e perigosas, que ele evitava com astúcia e coragem. Ele se tornou uma lenda, uma atração, um mistério. Ele viveu na obscuridade por muito tempo, até que sentiu o desejo de escapar da prisão que era a sua vida. Ele começou a caminhar pelas estradas locais, explorando a noite solitária. Ele nunca tinha companhia, apenas as estrelas e as sombras. Foi assim que o homem se tornou uma lenda. Elwood City, na Pensilvânia, é uma cidade pequena e pacata, sem muita agitação. Maya Ranchod se lembra de como era chato ser adolescente ali nos anos 2000. Ela e seu namorado costumavam passar as noites de sábado na velha minivan verde dele, dirigindo pela Rota 351 e procurando por Charlie no Face, o fantasma que assombrava o Piney Fork Tunnel, também conhecido como Túnel do Homem Verde.
Era uma diversão inocente, como tantas outras que os jovens fazem para se distrair do tédio. Era como eu e meus amigos em Nova Jersey, que íamos aos pinheiros com lanternas para ver se encontrávamos o diabo de Jersey. A gente sabia que era só uma lenda, mas mesmo assim tinha uma certa graça. Todo mundo cresceu ouvindo falar do Homem Verde, disse-me Ranchod, mas é uma daquelas coisas que você acha que nunca vai ver de verdade. Mas mesmo assim a gente tentava, e era assustador, mesmo sabendo que era mentira. As pessoas procuram pelo Homem Verde há quase um século. Se você fosse corajoso, saía à noite e tentava encontrá-lo. As pessoas precisam entender, este era um ser humano, uma pessoa real, e alguém que suportou uma das vidas mais trágicas que já encontrei, disse York. Por baixo de tudo estava esse homem lindo e gentil. Recentemente, peguei fotos de Ray online e as mostrei ao meu pai. Ele não disse nada por um tempo. Ele apenas olhou e lembrou. A única coisa que ele poderia dizer é que, em primeiro lugar, lamentava ter tido medo daquele homem. Entrevistei centenas de pessoas sobre Ray em todo o oeste da Pensilvânia, disse York. Eles eram em sua maioria jovens, como seu pai, que saíam com Ray, ou pegavam e levavam para passear. E eu nem seria capaz de contar quantos desses homens adultos começaram a chorar falando sobre ele. Muitos deles se arrependeram da maneira como trataram, o que é compreensível. Mas muitas pessoas apenas choraram, lembrando o que Ray significava para elas e o que ele fez por elas. Ou apenas refletindo sobre sua vida e como ela realmente era triste e agridoce. Há uma foto dele posando com uma mulher, talvez a única mulher além de membros de sua família que ele já tocou. Você poderia dizer que ele estava feliz e que ela não estava com medo. Houve o jovem que perdeu um irmão no Vietnã, que acredita o companheirismo e a empatia sem fim de Ray como uma grande força de positividade durante seu período de luto. Ele ensinou inúmeras pessoas que passavam longas noites sentadas no carro ou na varanda com ele sobre a virtude de olhar além do superficial, de engolir o medo e abandonar preconceitos. Ele mostrou a tantas pessoas que não há problema em ser diferente. Ele realmente mudou vidas. E apesar de tudo, Ray nunca ficou com raiva. Ele nunca ficou chateado. Ele nunca perguntou, por que eu? Ele continuou sendo positivo, sendo genuíno, e sendo o tipo de pessoa e amigo que todos gostaríamos de ser, disse York. Todos se lembrarão das lendas, mas ele significou muito mais para tantas pessoas. E isso realmente o deixou feliz. Esse é o problema das lendas urbanas. A maioria delas é baseada em alguma verdade, na maioria das vezes na tragédia. Ray Robinson tinha um rosto inesquecível. Ele tinha uma reputação que mantinha as crianças acordadas à noite e continua mantendo. Ainda falam sobre ele em Beaver County. Eles falam sobre ele em todo o mundo. Ninguém pode mais mantê-lo escondido. Ele morreu em 1981 em uma casa de repouso. Ele está enterrado em Beaver County, a poucos metros do menino que foi eletrocutado um ano antes dele. Ocasionalmente, você verá flores frescas colocadas em seu túmulo. Ele foi um exemplo brilhante de alguém que recebeu o pior e tirou o melhor proveito disso. Charlie Sem Rosto. O Homem Verde Brilhante. O monstro do condado de Beaver. Ele era mais do que apenas uma lenda urbana. Ele era um homem. E o nome dele era Ray.